Pronto, a partir de agora a gente está gravando a aula e aí as pessoas que não puderam entrar hoje porque estão trabalhando ou porque estão sem internet, eu vou baixar essa aula, vou colocar no YouTube e aí deixo o link disponível para eles poderem acompanhar em outro momento. Beleza? Vamos começar então as correções. Vou pegar aqui as nossas listas. Então, vamos começar com aquela primeira lista que eu passei, que foi logo quando nós passamos para esse momento virtual, e aí eu passei a primeira lista que era sobre a classificação dos instrumentos. Foi dia 20 de março. E aí, o primeiro exercício pergunta o seguinte: o que podemos definir como instrumentação industrial? Então, Espera aí, professor. instrumentação. Pode falar. Deixa eu me localizar aqui. Tá. Essa foi a primeira lista. Tá. Pegou? Não, eu tô procurando no caderno aqui a matéria. Tá, pode procurar aí. Que é muita matéria, senão... Pode ir, professora. Sim. Tá, deixa eu só responder aqui ao Douglas. Thales, cadê você? Vamos lá. Número 1, que podemos definir como a instrumentação industrial. Então, a instrumentação nada mais é do que uma ciência, né? E o que ela estuda? Ela desenvolve técnicas de adequação dos instrumentos que a gente utiliza, todos os instrumentos que a gente utiliza na indústria, que vão desde medição, transmissão, indicação, registro e o controle das variáveis físicas nos equipamentos que a gente utiliza em cada um desses processos. Nas indústrias que a gente chama de indústrias de processos mesmo, a instrumentação ela é muito importante na parte do sistema de controle de automação. Quando a gente faz ali aquele acompanhamento, aquela análise tanto da sala de controle com o campo em si, né? Quais são os equipamentos e os componentes que estão operando ali em campo, e aí a gente faz esse registro, a gente faz esses indicadores, a gente mostra de forma gráfica tudo que está acontecendo, de forma que a gente possa minimizar o contato do operador lá diretamente no campo e fazer com que a eficiência do processo ela seja maior e de forma cada vez mais autônoma, né? De forma cada vez mais independente. Então, essa é a ideia da instrumentação industrial. A gente analisar todos esses componentes de forma com que a gente faça um maior aproveitamento do processo, para garantir a sua eficiência e qualidade. Lucas, você respondeu assim? Eu fiz, só que eu dei uma resumida um pouco, professora. Aí. Pode falar. É a ciência que estuda, desenvolve e aplica técnicas de medições para variáveis de processo. Exatamente. Você resumiu tudo que eu falei. Certinho? Certo, certinho. Bora para o próximo. Número 2. Como é possível classificar os instrumentos? Bom, nessa mesma lista de exercício, eu já deixei o conteúdo antes, não foi? Que foi sobre a classificação dos instrumentos, onde eu falava justamente isso. Quais eram os tipos de classificação e que equipamento, que componente fazia parte de cada um. Bom, as nossas medidas aí de classificar os instrumentos, elas podem ser pela função desse equipamento que está no nosso processo, na nossa malha, pelo sinal que é transmitido ou pelo suprimento, ou seja, qual é a fonte que a gente vai trabalhar ali para dar vazão ao nosso processo. Então, se eu for falar de classificação por função, por exemplo, eu posso chegar na minha malha e identificar nela quais são os equipamentos que eu estou utilizando, tanto na sala de controle como lá no campo, e ver qual que é a função de cada um dentro da malha, né? O que está trazendo para a gente. Se for pelo sinal transmitido, a gente vai pelo sinal elétrico, né?
Esse sinal, ele é digital, esse sinal é analógico? Que sinal que a gente está trabalhando no processo? A gente vai ter processo que a gente vai trabalhar os dois sinais, a gente vai ter processo que vai trabalhar só um. E classificação pelo suprimento seria esse processo, ele é pneumático, ele é hidráulico, qual que é a fonte que a gente está utilizando? Então, basicamente, seria esses tipos de classificação que eu mostrei no conteúdo e o que está embasado na apostila de vocês. Lucas? Isso mesmo, professor. Classificação por função, sinal de transmissão ou suprimento. Isso aí. E tipo de sinal. Eu achei outro também, tipo de sinal. Não sei se também é classificado, né? Sim. Qual é o sinal? Exatamente. Bom, número 3. Nos sistemas de automação, de que forma os instrumentos estão interligados entre si? E qual é a sequência dentro da malha? Bom, eles são interligados de acordo com a tarefa, né, que a gente vai fazer do processo em si, da malha. A malha está ali para realizar uma função característica de todo o processo. E dentro da malha, cada equipamento desenvolve uma função que vai possibilitar essa tarefa final. Então, quando eu trago essa malha mesmo aqui, que ela é uma genérica de todos os processos, ela está indicando que ali dentro a gente tem um processo, claro, tem início e fim, e dentro desse processo a gente tem um objetivo, o que esse processo vai fazer para a gente, e dentro desse objetivo nós temos os componentezinhos, os camaradas que vão nos ajudar, e cada um vai desenvolver uma função que vai ajudar o seu companheiro ali. Então, a gente pode falar que não há, assim, uma regra geral de onde, tipo assim, a gente tem que ter numa malha transmissor, tem que ter indicador, tem que ter integrador, tem que ter esses componentes que eu estou apresentando nessa malha. Todo o processo tem que ter esses equipamentos. Não, isso aí não é uma regra geral. Vai depender do processo que você está trabalhando e vai depender dos equipamentos que você tem disponível para isso e o que você precisa. Então, mediante a isso, a gente elabora cada uma dessas funções. O que você escreveu? Os instrumentos eles podem estar interligados entre si para realizar determinada tarefa de controle ou monitoramento em processo industrial. Indicador, integrador, controlador, conversor, atuador e transmissor. Isso aí. Muito bem. Belezinha? Então, beleza. Número 4. Como a gente identifica os instrumentos, elementos pneumáticos? A partir de que a gente identifica que um instrumento ele é pneumático? Bom, pela fonte que a gente está utilizando, que é, no caso do pneumático, a característica geral do pneumático é utilizar o gás comprimido. Ele que vai ser a nossa fonte, que vai sustentar todo o nosso processo. Então, neles é utilizado um gás comprimido para modulação do sinal, cuja pressão é alterada conforme o valor que se deseja representar. Né? O que você quer ter no processo ali? Né? Qual é a quantidade, qual a intensidade dessa pressão para ela atuar no seu processo? A variação da pressão do gás é linearmente manipulada numa faixa específica e padronizada internacionalmente. Ou seja, em qualquer lugar do mundo a gente consegue interpretar esses valores da pressão. E aí a gente pode representar a variação dessa grandeza física ou desse sinal, desde que seu limite inferior até o seu limite superior. Porque se está estipulado um padrão universal, a gente consegue trabalhar e interpretar isso aí em qualquer lugar que a gente for. Por isso que é bom toda aquela parte de simbologia, que a gente até fez uma atividade em sala de aula, para a gente identificar cada equipamento, cada componente, como ele está funcionando. Lucas. Sim, ali é muito símbolo, né, professora? Aquela tabela é difícil decorar todos. Eu acho que assim, quando você passa a trabalhar diariamente com aquilo ali, aí vira uma rotina. Aí, se você já bateu o olho, você já identifica o que é, né? Como os meninos que já trabalham na área, eles já conseguem, já tem essa Sim, percepção um pouco mais aguçada. Nós que não trabalhamos sim. diretamente nisso e diariamente com isso, a gente tem uma maior dificuldade. Mas isso aí é fácil. Quando você for para a área, você vai perceber que isso aí vai virar uma rotina para você.
Mas a principal identificação do instrumento pneumático é a sua fonte que é utilizada, que é o gás comprimido. Vou falar aqui a resposta. Vai lá. A pneumática é também definida como a ciência que utiliza o ar comprimido e nitrogênio para atuar em dispositivos que irão gerar movimentos alternativos, movimentos de vai e vem, rotativos e combinados. Isso aí. Você resumiu Beleza? bastante. Beleza. E agora, no caso do hidráulico. O hidráulico vai funcionar da mesma forma, porém, agora a nossa fonte que nós vamos utilizar é óleo. Agora já não é mais o ar comprimido. Então, a variação da pressão que é exercida em óleos hidráulicos para a transmissão do sinal ou potência. E ele é especialmente utilizado em aplicações onde o torque elevado, uma força maior é precisa, né? Ou quando o processo envolve pressões elevadas. Então, a gente já está trabalhando agora, quando a gente parte para hidráulicos, com sistemas e processos um pouco mais robustos, que a gente precisa de uma força maior, de uma precisão maior também, considerando essas forças. Lucas? Vou dizer a minha aqui. O tipo hidráulico utiliza a variação de pressão exercida em óleos hidráulicos para transmissão de sinal. É utilizado em aplicações onde o torque elevado é necessário ou quando o processo envolve pressões elevadas. Isso aí. Então, dessas duas últimas perguntas, o que a gente pode tirar é isso. Para você identificar um sistema com processo pneumático, você vai notar que o que a gente está utilizando é o gás, o ar comprimido. E aí, quando a gente está utilizando o hidráulico, a gente vai utilizar óleo. Então, essa é a principal diferença entre o pneumático do hidráulico. O pneumático a gente usa o ar e o hidráulico a gente usa fluidos, né? Que a maioria deles são óleos hidráulicos. Ou seja, um precisa de um torque menos elevado, o outro precisa de um torque mais elevado, né, professor? Exatamente. O pneumático, ele trabalha aí em processos mais leves, vamos dizer assim, né? Que a gente precisa de uma precisão ali no sistema, mas a gente não precisa de força. Aí, quando a gente vai trabalhar para o hidráulico, a gente já pensa em algo mais incorporado no sentido de força. Correto. Beleza. Vamos para a próxima, número 6. Quais são as principais diferenças entre o sinal elétrico analógico e o digital? Bom, para isso daqui, vou ter que descompartilhar aqui, que eu fiz o desenho no meu quadrozinho, então eu não vou deixar minha lousa, eu comprei até uma lousazinha para poder fazer as aulas, a parte que trabalha beleza. Eu não posso ficar sem meus desenhos, né, Lucas? Não dá. Aqui, lembra da gente trabalhando sinal, acho que foi na primeira ou segunda aula que a gente fez presencial, da diferença de sinal, né? Quando a gente tem o sinal analógico, a gente está fazendo uma modulação aqui senoidal. E aí, quando a gente parte para o digital, a gente já está fazendo aqui agora o pulso, né? Então, a gente vai trabalhar Agora a gente vai trabalhar com a parte mais modulada no sentido de pacotes de informação. Então, a gente consegue trabalhar melhor levando pacotes de informação. E aí, o que a gente perdia nessa modulação senoidal aqui, que a gente perdia muita coisa, o digital a gente consegue trabalhar um pouco melhor com o que a gente chama de integral, né? Que é pegar pequenas partes aqui dessa senoide, é como se eu estivesse pegando dentro da senoide pequenas partes, que a gente chama de amostras, e aí mandando por pacotes de informação mesmo. Então, essa é a principal diferença de um sinal elétrico digital e o sinal analógico. O que você fez, Lucas? Analógico é um sinal padronizado que possui seu valor mínimo e máximo de uma variável física em um processo industrial. Como padrão para longas distâncias, são utilizados sinal de corrente contínua, modulados entre 4 a 20 mA. O analógico. Correto? Isso. Correto. O digital. Os pacotes de informação sobre a variável de processo medida ou outras informações de processo industrial
são enviadas através de sinal digital, ou seja, para que a formação entre o transmissor e receptor seja enviado com sucesso, adota-se um protocolo de comunicação. Isso mesmo. Então, foi justamente o que eu expliquei, né, que o analógico, a gente vai fazer uma modulação dessa senoide, e o digital a gente vai envolver agora pacotes de informação, e isso gera protocolos de informação também. Então, são diferentes protocolos que a gente pode utilizar dentro de um processo. Aí, cada um recebe um nome, né? Tem Fidbus, tem alguns que são mais comuns, né? São mais populares. Sim. Mas essa é a principal diferença. Bom, vamos voltar. Número 7. Quais são as desvantagens dos instrumentos hidráulicos se comparados aos pneumáticos? Então, vamos ver agora as diferenças. Então, se eu tiver um instrumento hidráulico e comparar ele com pneumático, o que eu vou ter de desvantagem? Então, as principais desvantagens são: número 1, necessidade de tubulações de óleo para transmissão e suprimento, e essa tubulação também ela tem que ser devidamente representada, até porque também ela envolve aí uma parte de simbologia, e essa simbologia também é universal. Então, em qualquer lugar do mundo que você tiver, a tubulação de óleo ela vai seguir um padrão. Você vai saber que aquilo ali é uma tubulação de óleo, até para você conseguir diferenciar entre outros tipos de tubulação, pode ser de água. De repente, se você tiver um processo, você tem tubulação de óleo para fazer essa parte hidráulica, tubulação de água para fazer a lavagem de outra coisa. Você tem post-it? João Vitor, você tem post-it? Com certeza. Oi, João, boa noite. Tá me ouvindo, João, Pedro, Ramon? Tá bem? Tô sim, tá beleza. Oi? Tá. A gente está fazendo a correção da lista. Estamos fazendo a correção Beleza, da primeira lista. eu tava tentando conectar antes aqui, mas agora foi. Ah, beleza. Mas aí, de qualquer jeito, eu estou gravando essa aula e aí eu vou deixar disponível depois no YouTube. Aí, se vocês tiverem Beleza, dúvidas, então. vocês pegam também e pode me chamar também, tá? Beleza. Tá bem ruim. Estou compartilhando, vocês estão vendo? Sim. Tá. Então, beleza. Essa é a número 7 da primeira lista. E a gente Eu não tô vendo não, viu? Quem é que não tá vendo? João Vitor. Não, você tá vendo o computador ou do celular? Computador. Deixa eu parar e compartilhar de novo. E agora, João? Também não. Então, você tá com sua atividade aí? Pega ela para... Isso. Então, acompanha pela sua atividade. Para quem está conseguindo ver, tá só a pergunta e a resposta também. Quais são as desvantagens dos instrumentos hidráulicos comparados com os pneumáticos? Então, a primeira desvantagem é que tem que ter uma necessidade de tubulação de óleo para fazer a transmissão e suprimento. Não tem como a gente levar algo que a gente possa tirar de um local e colocar em outro. Precisa de uma tubulação específica de óleo. E essa tubulação, ela é também identificada, ela é padronizada de forma universal, que onde você for, você vai saber que ali é uma tubulação de óleo. Eu estava explicando que há lugares que você vai se deparar com diferentes tubulações. E aí, se você não saber identificar pela cor qual é a tubulação, é perigoso que você até prejudique o sistema, o processo, e possa causar algum acidente, né? Então, a gente tem essa identificação de cores nas tubulações justamente para poder trabalhar isso aí, essa diferença.
Também tem uma necessidade de inspeção periódica do nível de óleo, bem como a sua troca. Então, deve fazer uma inspeção, né? Uma inspeção, assim, de tempos em tempos, e aí esse tempo é especificado de acordo com a sua utilização, como que você utiliza dentro do seu processo, né? Esse óleo, para ver como que está o nível de óleo, se vai precisar trocar, se vai ter que fazer alguma manutenção mais específica. E também tem que ter a necessidade de equipamentos auxiliares, como o reservatório, o filtro e bombas. Então, todo o processo hidráulico, você vai ver lá um sistema de filtro e bomba, né? Mais precisamente os de filtros, porque quando a gente trabalha com óleo, a gente necessita aí de um filtro nele. Lucas, mesma resposta diferente? O meu da resposta é diferente, professor. Eu fiz um pouquinho diferente. A Pode minha falar. tá igual. O óleo hidráulico é poluente e não deve ser jogado ao meio ambiente, comparado ao ar. O óleo não é um meio veloz devido à sua viscosidade. Requer uma cara e extrema manutenção também. Sim. 3 Concordo. pontos. Beleza. Beleza? Eu concordo com todos que você citou também. João? João, por favor. João, Pedro, Ramon, se quiserem A falar minha também, tá igual da correção aí. tá igual. Tá. Beleza. Então, vamos seguir. Número 8. É a mesma pergunta, só que agora a gente está... pergunta não, agora é a vantagem do elétrico digital se a gente comparado com o analógico. Então, se eu tenho um processo que agora ele é digital, qual é a vantagem em cima disso se eu for comparar com um processo que trabalha o sinal analógico? Então, vamos lá. Estou citando aqui algumas das vantagens, a gente tem muitas outras, tanto que se vocês falarem para mim algumas características diferentes também, eu vou aceitar como eu aceitei em alguns trabalhos. Então, podem se utilizar distintos meios. Então, a gente pode utilizar como meio condutor aí, o cabo elétrico, fibra ótica, até mesmo o Wi-Fi, né, a internet, para fazer a transmissão desses dados. Tem também imune a ruídos externos, né? Há uma proteção maior para que esse meio, que esses pacotes de informações, eles cheguem ao destino de forma intacta. Até porque se você perder ao meio do caminho, é como se você perdesse todo o sinal. Igual quando a gente está assistindo televisão, e aí fica lá sinal fraco ou inexistente, aí já cai, né? Não fica como antigamente, quando a gente tinha o sinal analógico, que era aquelas faíscas, né, que vinha uma parte da transmissão. Quando ele é digital, se você perder uma parte disso aí, você já não consegue ter nada daquele sinal. E permite uma ampla gama de funções de configurações, diagnósticos de falha e ajuste remoto nos instrumentos. Ou seja, se a gente está trabalhando com equipamento no campo, a gente consegue fazer de forma remota, ter acesso a esse equipamento e fazer alguma calibragem, alguma manutenção, alguma correção de falha, ajustar de forma remota. Vocês, meninos? Lucas? Meu tá certo esse aí. Tá. Alguém fez diferente? primeiro ponto. O meu primeiro ponto, só. Não necessita de ligação ponto a ponto por instrumentos. Segundo, pode utilizar fibra ótica para transmitir dados a quilômetros de distância. Terceiro ponto, as chegam muito rápido no receptor. Boa. Boas vantagens também. Isso aí. Número 9. Como funciona o instrumento transdutor? Então, o transdutor, que a gente pode chamar ele também de detector, né? Ele vai fazer uma detecção de uma condição dentro do processo. São dispositivos ou elementos que detectam alterações nessas variáveis físicas que a gente está dentro da malha, no processo, fornece uma grandeza de saída, em geral, elétrica, né? O sinal elétrico. O elemento do transdutor, ou elemento primário, entra em contato direto com a variável física a ser medida,
e é denominado sensor. Quando esse elemento é responsável pela detecção de determinada condição no processo, também pode ser o detector. Então, ele pode atuar de distintas funções, né? Ele pode ser o sensor, quando a gente trabalha esse elemento do transitor que entra em contato direto com a variável do processo, ou também pode ser o detector, quando a gente está examinando uma condição no processo. Vocês? Meu foi parecido também, professor. Tem a função de detectar alterações nas variáveis de processo, fornece uma grandeza de saída, que em geral é elétrica. O elemento transdutor, quando entra em contato direto com a variável de processo a ser medida, é um sensor. Isso. Pedro, Ramon, João? O meu tá meio diferente, mas tá com o mesmo, tá A com o mesma mesmo ideia. sentido. Tá, beleza. Vamos para a última questão dessa primeira lista, que é o transmissor. O que é o transmissor? Ele é um instrumento que, assim como o nome já diz, né, ele converte os sinais do transistor, desse que a gente falou anteriormente, geralmente que são os sinais elétricos de baixa potência, em outra forma de sinal, que dentro do processo pode ser analógico ou digital, dependendo do que a gente está utilizando na malha, e capaz de ser enviada à distância para um instrumento receptor, que é normalmente localizado longe do ponto de medição. Então, aqui agora a gente está falando de equipamento que auxilia muito quando a gente tem os processos, a sala de controle no lugar e o campo ali, né, onde a gente está trabalhando é longe daquela sala de controle, né? Então, a gente tem distintos pontos agora a ser examinados, então a gente precisa fazer essa medição, esse monitoramento, e aí o transmissor é quem vai fazer essa linguagem, né? Vai converter os sinais desse equipamento que a gente está utilizando ali, que pode ser tanto um sensor como um detector, e aí ele capta esse sinal e aí ele emite esse sinal para a gente na sala de controle. Meninos? O meu conferiu com essa aí. Tem a função de converter o sinal do detector em outra forma capaz de ser enviado à distância por um instrumento receptor. Isso aí. Beleza. Assim a gente encerra a primeira lista. Agora a gente vai para a segunda lista, que é sobre temperatura. Bom, essa lista 2, ela tá tranquila, né? Porque foi só uma pesquisa que eu pedi para vocês fazerem. A gente tem visto, principalmente quando eu lancei essa lista, foi no final de março, e nos aeroportos, nos locais de grande aglomeração e entrada e saída de pessoas, eles estavam utilizando aquele equipamento na testa para medir a temperatura. E aí, de acordo com aquela medição ali, eles poderiam identificar as pessoas que possivelmente poderiam estar infectadas ou não, a partir da medição da temperatura. E aí eu pedi para vocês falarem um pouco sobre isso. Tanto aquele equipamento, como é utilizado o sistema de temperatura dentro do ambiente industrial. Eu peguei aqui alguns vídeos que falam de diferentes equipamentos que a gente pode utilizar, tanto para fazer a medição, como para a gente poder trabalhar na... Fala. Esse equipamento na imagem é o pirômetro mesmo? O pirômetro, na verdade, ele é utilizado no setor industrial. Tanto que até no laboratório a gente tem o pirômetro. E aquele ali a gente chama de medidor Qual de instrumento é aquele que está na imagem? Oi? Eu coloquei termômetro digital e infravermelho. Isso aí. É isso mesmo. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui o vídeo. Deixa eu pegar.
Vou pegar aqui um vídeo que explica. Vocês pesquisaram, né? Vocês viram por que que utiliza na testa? Alguém pesquisou? Eu pesquisei, mas eu acho que não. Você não vê essa parte? Essa curiosidade de por que utiliza na testa? Oi, a internet tá ruim, eu acho, professora. Ah, tá. Não, eu perguntei assim, Não. Lucas. Você pesquisou por que aquele nome que a gente utiliza na testa? Porque eu pesquisei sobre o aparelho. Ah, Você quer que eu cita muita coisa, hein? Quer que eu não, fale? fala essa característica aí. Ó, o pirômetro apresentado na imagem é o pirômetro óptico. É um aparelho que mede a temperatura do objeto sem a necessidade de tocar no corpo. Essa medição é realizada através de radiação. Todo corpo, quando sofre uma variação de temperatura, emite uma radiação eletromagnética. Esse aparelho é composto por um sistema óptico e um detector. O sistema óptico é formado pela lente em um diagrama que limita a área da lente. Ou seja, o sistema óptico irradia a energia e a lança por um objeto, o detector. A energia emitida pelo objeto atinge o sistema óptico do instrumento que conduz a energia para um ou mais detectores fotossensíveis. O detector converte a energia em um sinal elétrico que é convertido em um valor de temperatura. Uhum. Isso mesmo. Ele é utilizado, esse caso aí, o medidor para a testa, ele é utilizado para essa parte de temperatura corporal, porque na testa a gente concentra a maior parte de calor do corpo humano. E também na testa tem uma artéria, que ela é muito importante, que liga a nossa cabeça ao coração. Então, a partir da identificação dessa artéria, a gente consegue concentrar toda a parte sanguínea e aí a temperatura, a diferença de temperatura do corpo. Por isso que é feita basicamente pela testa, onde tem essa artéria aí. Ah, não sabia não. É. Não sabia Quando essa eu vi, informação. eu achei curioso, porque assim, em alguns vídeos as pessoas medem em qualquer lugar do corpo. Elas só apontam, né, o medidor para, sei lá, o braço, qualquer lugar, e aí elas tiram a temperatura. Mas a medição correta mesmo é feita pela testa por causa disso, por causa dessa artéria que conecta aí a nossa cabeça ao coração e ela bombeia essa parte sanguínea e mostra toda a nossa variação de temperatura. Então, onde a gente tem o maior fluxo de temperatura é a cabeça. A gente Você consegue sabe fazer. dizer se dá diferença, professora, se tipo medir no braço e medir na testa? Não dá muita Ah, diferença, não dá muita diferença, mas dá um pouquinho de diferença sim. mas na testa é mais preciso, então, né? Mais precisa. Para esse tipo Ah, tá. de equipamento, ela é mais precisa. Uhum. Agora a gente tem alguns outros mecanismos. Deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar com vocês alguns vídeos aqui que eu vi que eu achei bem interessante. Esse Rapidinho, daqui, professor. fala. Acho que ele saiu. Essas câmaras termográficas. Nesse caso aqui, é o mesmo processo, né? A partir da ondulação de infravermelho, que capta, que faz essa análise das pessoas que estão passando. Esse daqui já é um pouquinho mais aprimorado, porque ele tem um software de monitoramento. Então, ele consegue diagnosticar pelo rosto da pessoa quem é a pessoa e ver se essa pessoa está com febre ou não. Já faz a parte aí de software. Esse Rapaz, aqui é um pouquinho mais especificado também, porque além do software de monitoração, tem o tal do Black Bolt.
Esse Blackboard aqui, ele permite uma precisão de 0,3 graus Celsius. Então, a precisão dele é muito maior. Esses são alguns métodos. Deixa eu ver se eu consigo atualizar. O termovisor também, que eu achei muito interessante, que é com as câmeras que agora utilizam a inteligência artificial. Aí trabalha essa parte de infravermelho junto com a inteligência artificial. Vou soltar o vídeo aqui. Internet que tá ruim. Isso vai. Ah, meu amigo, nesse período agora, tá todo mundo usando a internet. Tá dando para escutar, não, professora? Aqui está falando assim, que esse aparelho aqui é um termovisor. Ele atua com câmeras que são inteligentes a ponto de converter esse sinal de infravermelho e diagnosticar se a pessoa está com febre ou não. Qual é o grau que essa pessoa está de febre ou não. Eu achei muito interessante porque trabalha com a inteligência artificial. Então, consegue ter uma precisão muito maior a partir disso. Achei legal. Como é que é o nome do vídeo aí, professor? Tá no YouTube? Termovisor. Ah, Tá tá. no olhar. No YouTube tem, não tem? Pode colocar assim, termovisor, olhar digital. Beleza. Termovisor, olhar digital. Bom, era Beleza. essa pesquisa que eu tinha passado sobre a questão da temperatura, né? O que a gente poderia fazer nessa época do coronavírus, como que estava sendo utilizada, como que a gente faz também no processo industrial, que aí o Lucas até falou do pirômetro, né? Que é o que a gente trabalha na parte industrial de objetos, que a gente pode utilizar em vários processos que dependem da gente saber do monitoramento da temperatura para poder agir sobre ele. Então, um desses aí, equipamentos, é o pirômetro, que faz essa análise a partir da infravermelho, né, do infravermelho que trabalha. Vocês ficaram com alguma dúvida nessa parte? Vocês conseguiram pesquisar? Não, aí foi tranquilo. Quer dizer, pra mim foi, né? Tranquilo, né? Tá. Tranquilo. Esse termopares também faz parte, né? Sim. Termopar, ele vem da ideia da temperatura, né? Ele analisa a temperatura no jogo aí de dois componentes e a gente consegue fazer a análise, a precisão da temperatura. Ah, tá. Bom, vamos agora para a atividade avaliativa, então. A atividade avaliativa era bem fácil, porque é só uma releitura da atividade que nós fizemos. Tanto que número 1, número 2, era o que a gente já respondeu na atividade, na primeira lista. O número 1. Sobre a classificação dos instrumentos industriais, destaque como são feitas as classificações e quais são os tipos que fazem parte de cada uma. Então, como eu respondi na primeira lista, que tipo de classificação nós podemos encontrar dos instrumentos? Vocês estão vendo a atividade aqui? Estão, né?
Você tá compartilhando tela, professora? Ah, vou compartilhar agora, esqueci. Agora sim. Ah, tá. Tá. Então, número 1, sobre a classificação dos instrumentos industriais. Classificações e quais são os tipos? Bom, no início a gente estava falando sobre isso, né? Os meninos não tinham chegado ainda, estava só o Lucas. E a gente pode fazer a classificação tanto por função, sinal ou suprimento. Pela função, a gente consegue denominar os instrumentos e os dispositivos que a gente está utilizando dentro das malhas, dentro de cada processo. Então, a partir desse componente, a partir desse equipamento, a gente identifica a sua função dentro da malha e aí, com isso, a gente consegue classificar. Uma outra classificação que a gente pode fazer também é do sinal. Qual é o sinal que está sendo transmitido no equipamento? Ele é analógico, ele é digital, ele é o sinal elétrico, que tipo de sinal a gente está trabalhando no processo. E, por fim, o tipo de suprimento. Esse suprimento, né, é o que vai fazer, que vai ser a nossa força de trabalho no processo. Ele é pneumático, ele é hidráulico ou ele é elétrico. A gente também pode trabalhar com esses 3 tipos. Então, é pneumático, a gente vai trabalhar com ar, é hidráulico, a gente vai trabalhar com fluido, é elétrico, a gente vai trabalhar com sinal elétrico. Então, de que forma que a gente pode trabalhar? Então, a gente tem esses 3 tipos de classificação e, a partir dessa classificação, a gente determina a função de cada um dentro da malha. E a malha nada mais é do que aquele processo ali que determina, que desenha, que modula o nosso processo, nosso objetivo final. Número 2 era justamente isso, vocês pegarem uma malha e identificar nela qual é o funcionamento de cada componente. Aí tem essa genérica aqui, eu peguei uma um pouquinho mais específica para poder falar um pouquinho mais do sensor e do elemento final de controle, tá? Naquele outro não tinha. Bom, aqui a gente tem uma malha, a gente tem um sensor, um transmissor, e aí tem indicador, integrador, controlador, vai para o transdutor, que alimenta o atuador, e ele, por vez, ele vai regular aqui o nosso elemento. Esse caso é uma válvula. Então, era só para vocês pegarem esse sistema e identificar quais eram os equipamentos e o que cada elemento ele está fazendo dentro do processo. Então, se eu for pegar nessa, a gente começa pelo transmissor. Vamos começar aqui pelo transmissor fazendo a identificação do sensor. Então, ele está convertendo os sinais desse sensor. O sensor está identificando o que está passando no meu processo e está emitindo o sinal para o transmissor. O transmissor, ele vai converter o sinal do sensor, que às vezes não é o sinal que está predominando no processo, e aí a gente vai mandar para o nosso indicador. Pode ser a forma de energia padronizada, que vai ser enviada à distância, que nós falamos na atividade, né, que vai ser monitorada, que vai ser registrada lá na minha sala de controle. Então, esse transmissor nada mais do que está fazendo a leitura do sensor e está informando para a gente lá longe, lá na sala de controle. Ó, o sensor está diagnosticando esses valores aqui. Vamos a partir do monitoramento dele, a partir daí. Depois disso, a gente tem esses 3 elementos: indicador, integrador e o controlador. O indicador, ele vai indicar a variável do processo. Pode ser analógico, pode ser digital, pode ser dos 2 tipos. Ele só vai indicar aqui o que a gente está captando do nosso sensor. Depois que ele indica, o integrador ou o registrador, ele vai, de forma gráfica, ele vai mandar os resultados que o nosso indicador está apontando. O indicador apontou lá os resultados do sensor de uma determinada amostra. O integrador ou o registrador, ele vai apenas registrar esse momento, registrar essas informações e passar para o controlador. O controlador, ele vai, além de identificar o processo que está acontecendo, ele vai realizar a sua programação, que já vem com uma programação definida para esse processo, e aí vai informar se há a necessidade de regular uma variável controlada. A variável que a gente está trabalhando dentro do processo, ela vai ser regulada à necessidade quando
faz isso? A partir de uma verificação, a partir de uma comparação de parâmetros que a gente utiliza dentro do controlador, dentro da sua programação específica, a gente vai ver se esse controle aqui ele pode ser feito se a nossa elemento final, que no caso a válvula, ela está passando todas as informações de forma que a gente quer, com o valor que a gente chama de set point, né? Que é aquele valor pré-definido. Se está dentro dos parâmetros, dentro dessa programação, se está ok, ele não vai fazer nada, ele só vai indicar para o transitor que está tudo tranquilo, vamos continuar o processo. Caso ele identifique uma falha, caso ele identifique uma diferença entre o set point e o valor que está chegando para ele, aí sim ele vai operar e vai fazer com que essa válvula ela seja regulada. Então, ele vai mandar o sinal, falar assim, olha, gente, está tendo problema no processo, vamos regular. Qual é o problema? Está acima, está abaixo? Qual é o número que está estipulado? Então, ele faz essa comparação. Se tiver ok, não faz nada. Se tiver uma alteração, se tiver uma falha, ele manda que o transitor, ele converte esse sinal aqui padrão num sinal de uma outra natureza. Por exemplo, ele recebe em corrente e transforma em pressão. Né? Nesse caso, ele recebe corrente, transforma em pressão, e aí ele manda para o atuador. O atuador, por sua vez, vai operar diretamente no nosso elemento final, que é a válvula. Então, se essa válvula ela esteja com uma vazão maior, esteja com uma pressão diferente do sistema, do que foi feita a sua finalidade ali programada, aí ele vai atuar nela e vai fazer a correção. E aí volta o sistema a funcionar da mesma forma. Então, a gente percebe que cada componente, cada equipamento dentro do processo, ele tem a sua função, a sua participação e importância nesse processo, para que quando a gente chega aqui no atuador, ele regule com maior eficácia, né, com uma maior precisão. Isso só é possível graças à inovação da instrumentação, e eu vou puxar a sardinha para a automação, né, que a automação ela fez com que todos os processos pudessem ser mais eficazes e com uma maior eficiência, com a maior qualidade e com maior precisão. Vocês fizeram mais ou menos assim? O meu foi parecido, professora. O processo foi parecido. Você explicou como é que funciona cada equipamento. E o número 3 e o número 4, eu pedi o seguinte, dentro do ambiente industrial, vocês me falassem o funcionamento de um sistema que tinha elementos pneumáticos e um sistema hidráulico. E aí eu peguei aqui, dentro do industrial, eu peguei 2 exemplos. O primeiro aqui é uma distribuição do ar comprimido, então, todo o sistema de tubulação do ar comprimido, para a gente poder fazer uma aplicação com ele. Poderia ser uma pintura, poderia ser outras funções com ele a partir do compressor. Então, o compressor, ele libera aqui o ar comprimido, a nossa distribuição, a nossa tubulação vai levar para o setor que a gente quer, para a sala, para o sistema, e o sistema vai operar, vai fazer a aplicação que a gente quer realizar. Do hidráulico, eu peguei uma lubrificação industrial. Pode falar o meu, professor? Depois? Pode. Um processo de lubrificação de um componente, e aí foi todo feito aqui a partir da hidráulica. Pode falar, Lucas, quais foram os seus? O do elemento pneumático. O sistema, eu escolhi um sistema de freios e caminhão, pode ser? Você escolheu o quê? Não entendi. Oi, Lucas. Oi, pode falar. Pode ser? Não entendi o que você falou. Alguma coisa de caminhão. A net está ruim. Isso, voltou agora. Fala de novo. Deixa os meninos falar o deles aí.
Eu eu acho que eu copiei outro aqui. Tá, fala. Ramon, você fez o quê? Essa é qual questão? Número 3 e 4 da avaliação. Na 3 eu coloquei assim, semelhante a um sistema hidráulico, o pneumático utiliza de gás, geralmente ar ao invés de fluido, sendo que nesse sistema é a compressão do ar que faz a força do movimento dos pistões. Certo. Você não deu exemplo de nenhum mecanismo dentro da parte industrial? Não. Tá. Lucas, Pedro. O meu eu fiz, professor, só que eu te mandei por foto, né? Só que eu Foi. copiei em outro canto. Eu estou tentando procurar aqui. Ah. Deixa eu ver Eu se tô eu na acho o rua. seu. Ah, beleza. Você está assistindo a aula no bar, Pedro? Oi? Tá Ah, assistindo estão a... ouvindo, né? Não, eu tô na rua, tô saindo do serviço agora, pô. Tava agarrado aqui na manutenção. Sei que Tô você só tava observando a tomando, aula não ia mesmo. assistindo a aula, pô. Meu sonho. Meu sonho era ficar. Não Mas consegui já eu chego baixar em aqui. casa e pego o caderno. Muito. Mas eu vi os seus, Lucas, estava certo, que você usou exemplos dentro da indústria. Eu falei que poderia ser automobilística. Achei. Fala. Nos elementos pneumáticos. Um dos exemplos de aplicação da pneumática nas indústrias é no alinhamento dimensional dos materiais em placas, em especial os painéis de fixação automáticos. No caso das máquinas de corte de painel nas indústrias de móveis, os painéis devem ser precisamente alinhados para obter um corte preciso. Uma painéis são necessários em diferentes tamanhos, por isso existem cilindros pneumáticos no sistema de aplicar força sobre os painéis de móveis, cortado o tamanho correto. Em móveis, guarda-roupa, estante, então utiliza esse tipo de cilindro pneumático, né, que precisa de um corte bem preciso. Esse foi um exemplo pneumático. Boa. Vou falar do hidráulico. Tá. Um dos sistemas de aplicação do sistema hidráulico é na cunhagem de moedas. A prensa hidráulica é um equipamento capaz de prensar ou comprimir determinado material. Neste caso, na hora de gravar um desenho na moeda, ele funciona por meio de uma pressão causada por um fluido, geralmente óleo, dentro de um sistema fechado que transmite para o êmbolo uma pressão, que por sua vez imprensará a moeda a uma grande tonelada de força que deixará o desenho gravado na moeda. Boa. Gostei. Isso Certo? aí. Certo. Certíssimo. Muito bem. Era basicamente essa atividade avaliativa mesmo. Falar um pouco da classificação, né, dos instrumentos e mostrar dentro da área industrial onde que a gente pode identificar os elementos pneumáticos e a utilização dos elementos hidráulicos também. Tá certinho. A maioria dos meninos me entregaram atividade, tem uns ainda que estão me devendo atividade, então eu espero que eles vejam essa aula, caso eles tenham alguma dúvida ainda, que eles possam sanar essas dúvidas a partir dessa aula. Acho que deu para pegar, deu para entender bastante tudo que a gente trabalhou até aqui, né? Beleza, só deu. Aí, agora vai ficar para vocês a da semana que vem. E aí, semana que vem, eu preciso que vocês me respondam lá depois no grupo que dia que vocês preferem que a gente tenha aula. Porque aquele dia que a gente ia ter aula no feriado ou a
coordenação não permitiu, porém, na semana passada, que a gente teve feriado segunda e terça, eles liberaram, porque foi um pedido dos alunos. Então, se vocês quiserem ter a aula na sexta, que é dia 1º de maio, que é feriado, a gente tem. Se vocês quiserem marcar para quarta ou para quinta, eu também estou disponível, quarta e quinta. Então, se vocês quiserem marcar um desses dias, a gente já marca a próxima aula. Bom, professora, Vou marcar para quarta e quinta. professor, na quinta-feira é aula do professor Danilo, e ele está dando live também. Eu acho que na quinta-feira não tem como, não. Mas quem é só um horário, pô. Danilo usa de 7. A gente fez ontem o quê? Foi de 7 até umas 8h30, mais ou menos. É o horário da aula É só um dele. horário. E depois, 8h30, vocês têm aula de quem? Pois é, aí depois pode ser de você, a sua. Ah, tá. Então, Quer beleza. dizer, tem que ver com a galera, né? Eu vou sugerir no grupo se pode ser na quinta, 8h30. 9 horas, depois das 8h30, quer dizer. 9 horas, depois do intervalo. Tá bom, Depois 9 do horas. intervalo, professor. 9 horas. Sim, repete aí, que minha internet caiu aqui. Repete aí, pô. Vocês têm que ir lá embaixo fazer um lanche e voltar do intervalo. Tá falando aqui, Lucas? Quinta-feira, depois do intervalo. De 9 horas em diante, então? Isso. Tá Na bom, verdade, tá bom. pra mim, assim, sobre esse feriado, que ninguém tá viajando. Tá todo mundo em casa. Pra Eu mim, Então, eu vou também viajar, na sexta vou não tem pra- problema nenhum. Eu também concordaria, amor. Pra sexta não tem problema nenhum. Você Pra mim vai pra tem, onde, vou seu pra vagabundo? Você não pode sair, Vou você pra não Pousa tá podendo Mata, sair, pô, rapaz. Olha, tem 15 dias que eu não vejo minha família, pô. Ô, dó. Rapaz, você vai fazer a aglomeração aí, né? Com certeza. Lá, né? Ó, Tô em Teixeira. Então, eu vou perguntar no grupo, ver o que é melhor para a galera no geral. vê aí. Também fica o que ficar bom para vocês, fica bom para mim também. Ou quinta, 9 horas, ou sexta, 7 horas. Para mim, tranquilo. Ah, E aí, já tá. para vocês aí pesquisarem isso aí, ó. Vocês responderem para mim. Existe diferença entre pressão e vazão? É a mesma coisa quando a gente fala pressão e vazão? Quero que vocês me respondam essa questão. Deixa a gente copiar aqui, professor. Peraí. Tá. Tirar print da tela. Existem diferenças entre pressão e vazão? Beleza. Essa aí é para a próxima aula? Para a próxima aula a gente já começa respondendo essa aí, e aí eu já lanço a atividade avaliativa também. Ah, tá. Mas isso aí você quer que te envie ou só para a gente debater na aula, assim? Só para a gente debater, não precisa me enviar, não. Pode deixar no caderno mesmo de vocês, não precisa enviar. Só vocês façam uma leitura, né, ou um vídeo que vocês queiram assistir, que fica melhor para o aprendizado de vocês. E professora? Essa ideia aí. Oi. A senhora vai passar a prova online também? Vou, mas no meu caso é um formulário. Não é assim de vocês terem que fazer enquanto está a aula, não, porque tem muita gente que não está com acesso na internet. Então, não tem nem como eu pedir isso. Tá? Mas aí vai ser um formulário, vai ficar disponível por um tempo para vocês entrarem e responder. Formulário do Google mesmo. Ah, sim. Beleza? Vai ser tranquilo. Tipo igual que é aquelas aulas do pessoal do Pitágoras, né? Isso, exatamente. É só para... semana que vem eu explico como é que faz, mas vai ser tranquilo, não vai ter muita dificuldade, não. E aí a gente já entra com esse assunto de pressão e vazão, tá? Ok.
Tava falando sobre semana passada que Danilo vai ser o primeiro horário, depois você, e ele falou que hoje